Fundo imobiliário de papel, você tem dúvida, não tem? Eu sei que você tem, é mais difícil de analisar do que fundo de tijolo. Hoje eu vou te passar vários passos para você conseguir analisar bem um bom fundo imobiliário de papel, beleza? A gente vai começar pela definição, como que você olha, como que ele funciona e como que você vai escolher as taxas do fundo. Vai ficar brabo demais esse vídeo. Então já senta aí, já pega uma cadeira mais confortável. Se você tava meio desajeitado, se ajeita, pega seu cafezinho e pega papel para anotar. Bora lá? Primeiramente, você tem que entender o que é um fundo de papel e qual que é a diferença dele pro fundo de tijolo. O fundo de tijolo é bem sugestivo, né? Parece que tem tijolo envolvido, logo imóveis construídos envolvidos, né? Agora, quando eu falo fundo de papel, muita gente tem dúvidas sobre como funciona. Então vamos aqui pro quadro preto para eu te explicar como que isso funciona. Vamos fazer aquele lindo desenho do cofre que representa um fundo. Então, considerando aqui que você tem um cofre e aqui tem um gestor que toma conta desse cofre e aqui tem os investidores que mandam dinheiro para esse cofre. Quando você participa de uma subscrição ou de um IPO de um fundo, você é esse investidor aqui que manda dinheiro pro cofre, perfeito? Então ele é um fundo, aqui é o fundo de investimento, por quê? Porque o gestor investe em algo e aí ele é imobiliário, por quê? Porque o gestor pega o dinheiro do fundo e investe em algo do setor imobiliário. Se o gestor pega esse dinheiro do fundo aqui, ó, do cofre e compra um prédio, ele é o quê? Ele é um fundo de tijolo que investe em lajes corporativas. Se ele pega esse dinheiro aqui e compra um galpão logístico, vou tentar desenhar um galpão logístico aqui, né? Compra um galpão logístico, o que que significa agora? Ele é um fundo de tijolo de logística. E se o gestor pega esse dinheiro do cofre e empresta esse dinheiro para quem quer construir o galpão? Então tem aqui o José, que ele precisa de um dinheiro emprestado para construir um galpão. Saiu do investimento imobiliário? Não saiu, porque o José tá pegando o dinheiro emprestado do fundo, o gestor tá emprestando dinheiro pro José investir no setor imobiliário. Então não saiu do setor imobiliário, por isso que ele ainda é um F, fundo, I, investimento, I, imobiliário. Por isso que ele é um FI, beleza? Só que tem algumas diferenças agora. Você começou a entender que os fundos de papéis, eles são regidos por papéis. O José e o gestor, eles assinam um papel comprovando que o José deve para esse gestor, deve para esse fundo, né? Então, o que que o fundo de papel tem? Ele não tem um imóvel. O imóvel é do José, não é do fundo. O fundo, a única coisa que ele é credor. É o cara que empresta o dinheiro. O fundo seria a instituição financeira que empresta o dinheiro. Logo, por isso que você normalmente costuma escutar que os fundos de papéis são também chamados de fundos de CRIs. Por quê? Vamos lá? Você entendeu então que o fundo, ele empresta dinheiro pro José. O José assina um papel falando que ele deve para esse gestor ali, concordando com todas as premissas. E aí, você entende que o negócio do fundo de papel está aqui, ó, neste papel, certo? Neste papel. E este papel, que é esse contrato de dívida, ele pode ser de três principais formas. A primeira, CRIs. O nome desse papel chama CRI. Segunda, LH. Terceira, LCI. Uai, Léo, não entendi, foi nada. Que negócio é esse aí? CRI significa certificado, é um certificado de recebível imobiliário. Ou seja, o José está certificando que ele recebeu um empréstimo do fundo e é para investir no setor imobiliário, logo, por isso chama CRI. A maior parte dos fundos imobiliários de papéis, eles emprestam através de CRIs. Então 80% mais ou menos aí dos fundos que você for ver, vai ser através de CRI. Mas também tem a LH, que é a letra hipotecária, e tem também a LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Tem uma diferençazinha entre CRI e LCI, mas não convém eu explicar aqui. Léo, e os CRAs, que também são empréstimos? E os LCAs, que também são empréstimos? Letra de crédito do agronegócio e certificado recebível de agronegócio. Qual que é a diferença do CRA e do LCA com o CRI e o LCI? Isso aqui é pro agronegócio. Logo, não é investimento imobiliário. Logo, agora você entende por que que os FIAGROS não são FIIs. Eles são FI agros. Olha que bonito. Agora você tá entendendo, né? Por quê? Ele é um fundo de investimento do agronegócio, não é do setor imobiliário. Então, quando você vai comprar um FIAGRO, você tá comprando um fundo de papel, só que ele é um fundo que investe em agronegócio. Então, aqui no caso seria FIAGRO. A gente vai até o nosso estudo hoje nos fundos de papéis e eu vou te explicar como que você vai escolher, como que funciona a importância do reinvestimento nos fundos de papéis, diferença grande, gritante que tem entre eles e os fundos de tijolos. Eu tenho certeza que você tem fundo de papel na sua carteira. Se você não tem, deveria ter pelo menos um pouquinho ali, porque ele tem a sua função, os fundos de papéis têm sua função. No momento atual, a minha carteira está em mais ou menos aí 75% de tijolo e 25% de papel. Então esse vídeo é para você que não tem fundo de papel ou tem pouco, e também é para você que colocou toda a sua carteira como
fundo de papel. Tá errado também, tá errado também. Então bora avançar aqui no nosso estudo? Léo, eu já abri a carteira de alguns fundos de papéis, como por exemplo o CPTS, como por exemplo o MXRF11, como por exemplo tantos outros, e eu vejo lá que eles têm alguns CRIs sim, só que eles também têm cotas de fundos imobiliários. Eles são FOFs então? Não, calma aí. Os fundos imobiliários de papéis, eles podem ter uma parcelazinha pequena do seu portfólio de fundos imobiliários. Por quê? Porque eles podem fazer ganho de capital. E, inclusive, os fundos de papéis, eles não são obrigados a comprar apenas cotas de fundos imobiliários de papéis. Porque se você for olhar, logicamente, teoricamente, se o fundo é de papel, ele deveria comprar outros fundos imobiliários de papel. Mas não, o CPTS, por exemplo, ele compra fundo imobiliário de qualquer tipo de setor, né? Inclusive tijolo, papel, enfim. O importante de você olhar nesses portfólios desses fundos imobiliários que tem outros fundos imobiliários na sua carteira é o percentual disso. Por exemplo, no CPTS 11 é em cerca de 17%, no MXRF 11 fica ali em torno de 14, 22%. O importante é que o fundo de papel, para que ele seja classificado como fundo de papel, ele precisa ter pelo menos 70%, 75% de CRIs ou LHs ou LCI, né? Mas investido nessas dívidas. Ele precisa ser credor para que ele seja um fundo de papel. Ele não é um fundo de papel se ele tem toda a sua carteira investida em cotas de fundos imobiliários. Aí ele vira um FOF, fundo de fundo. Ele não é um fundo de papel se ele tem 80% da sua carteira investida em imóveis, galpões logísticos ou lajes ou qualquer coisa do tipo. E tem lá só 20% de CRI. Não é considerado fundo de papel. Fundo de papel é aquele que tem a maior parte da sua carteira de CRIs. Aí coloca ali só para poder ficar didático, para você conseguir olhar e definir 70, 80% ali de CRIs são fundos de papéis. Que você precisa seguir esse canal. Clica aqui para seguir, dá o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo foi bom, para recomendar para mais pessoas. E lógico, meu parceiro, eu poderia deixar de falar isso, né? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.